A viagem de Enoque pelos céus. Você conseguiria imaginar um ser humano atravessando os céus e contemplando mistérios que, segundo um antigo texto, estavam escondidos do restante da humanidade? Essa é exatamente a experiência descrita no livro de Enoque, muito antes de existirem telescópios, satélites ou qualquer conhecimento moderno sobre o universo. Um texto atribuído a Enoque relatava uma jornada extraordinária pelos céus. Nessa narrativa, ele não viaja por vontade própria. Ele é conduzido por mensageiros celestiais para testemunhar lugares que, segundo o livro, poucos seres humanos conheceram. Mas antes de entender essa viagem, é preciso saber quem era Enoque. Na tradição bíblica, Enoque é um personagem incomum. Em vez de registrar sua morte, o texto de Gênesis afirma apenas que ele andou com Deus e depois desapareceu, porque Deus o tomou. Essa breve passagem despertou a curiosidade de muitas pessoas ao longo dos séculos. O livro de Enoque procura preencher essa lacuna, descrevendo uma série de visões e viagens celestiais. Segundo essa narrativa, anjos chegam a Enoque e anunciam que ele foi escolhido para contemplar acontecimentos extraordinários. A missão não era apenas mostrar a beleza do céu, mas revelar o destino dos vigilantes, explicar a origem do mal e transmitir mensagens sobre o futuro. A viagem começa quando Enoque deixa o mundo conhecido e entra em uma região descrita como diferente de tudo o que os seres humanos já tinham visto. O ambiente é silencioso, imenso e repleto de luz. À medida que avança, ele encontra estruturas gigantescas, montanhas de aparência cristalina e rios de fogo. Essas imagens são apresentadas em linguagem simbólica, transmitindo a ideia de que o mundo celestial é muito diferente da realidade terrestre. Logo depois, Enoque chega a um lugar onde observa milhares de seres celestiais, reunidos em ordem perfeita. O texto descreve um ambiente marcado por reverência e majestade, no qual tudo parece obedecer a uma ordem superior. Então, surge a visão mais impressionante da jornada. Segundo o livro de Enoque, ele contempla um grande trono cercado por fogo e luz intensa. Ao redor desse trono estão inúmeros seres celestiais, prestando honra ao Criador. O texto enfatiza que a glória desse lugar era tão intensa que nenhuma descrição humana conseguiria expressá-la completamente. Para Enoque, essa visão representava não apenas o poder divino, mas também a justiça que seria aplicada sobre toda a criação. Nesse momento que ele recebe uma nova missão, ele deverá testemunhar o destino reservado aos vigilantes que abandonaram sua missão original, e essa revelação mudará completamente a compreensão da história que começou com a queda dos anjos. O que Enoque viu nos céus? Depois de contemplar o grande trono cercado por uma luz indescritível, a jornada de Enoque continua. Segundo o livro de Enoque, os anjos que o acompanhavam não estavam apenas mostrando a glória do céu. Eles também queriam revelar que toda ação, seja humana ou celestial, teria consequências. A primeira parada foi um lugar muito diferente de tudo o que Enoque havia visto até aquele momento. O ambiente era silencioso, não havia cânticos, não havia alegria. Segundo o texto, era um lugar reservado para aqueles que haviam desobedecido às ordens divinas. Ponto foi ali que Enoque encontrou alguns dos vigilantes, os mesmos anjos que haviam descido à terra, ensinado conhecimentos proibidos e participado da corrupção da humanidade. Mas agora, a situação deles era completamente diferente. O livro de Enoque os descreve como seres abatidos, aguardando o julgamento que ainda viria. Eles já não possuíam a autoridade que tinham quando estavam no céu. Segundo a narrativa, eles reconheceram que haviam quebrado uma ordem que não poderia ser ignorada. Ao ver Enoque, fizeram um pedido. Queriam que ele levasse
uma mensagem ao Criador. Pediam misericórdia, pediam perdão, esperavam que ainda existisse uma oportunidade de voltar ao lugar de onde haviam saído. Enoque ouviu atentamente. Embora fosse humano, havia recebido a missão de transmitir mensagens entre o céu e aqueles anjos caídos. Ele aceitou levar o pedido, mas, antes de receber a resposta, sua viagem continuou. Os anjos que o guiavam o conduziram por regiões que, segundo o livro, revelavam a organização do universo. Ele viu depósitos de neve e granizo preparados para momentos específicos. Observou ventos guardados como se estivessem sob controle. Contemplou rios de fogo e montanhas descritas com pedras preciosas de aparência extraordinária. Essas descrições utilizam uma linguagem simbólica e procuram transmitir a ideia de que toda a criação funciona de acordo com uma ordem estabelecida por Deus. Em seguida, Enoque é levado para observar o movimento do Sol e da Lua. O livro de Enoque dedica vários capítulos à descrição desses movimentos. Segundo o texto, os corpos celestes seguem caminhos determinados e jamais deixam de cumprir sua função. Para o autor, isso demonstrava que toda a criação obedecia às leis estabelecidas pelo Criador, enquanto os astros permaneciam fiéis à sua missão. Os vigilantes haviam escolhido outro caminho. Esse contraste aparece várias vezes ao longo da narrativa. A natureza segue a ordem. Os anjos caídos escolheram a desobediência. Depois dessa visão, Enoque é conduzido a outro lugar impressionante. Ali, segundo o relato, ele observa uma enorme árvore de beleza incomparável. Seu perfume era descrito como diferente de qualquer outro existente na terra. Os anjos explicam que aquela árvore estava reservada para os justos e teria um papel importante após o julgamento final. Muitos estudiosos acreditam que essa descrição faz referência simbólica à árvore da vida, embora o texto não utilize exatamente a mesma linguagem em todos os trechos. A ideia de recompensa para os justos aparece repetidamente durante a viagem. Quanto mais Enoque avançava, mais compreendia que sua missão não era satisfazer a curiosidade humana. Ele estava recebendo uma mensagem sobre justiça, responsabilidade e esperança. Então, chega o momento mais esperado. Enoque apresenta ao Criador o pedido dos vigilantes. Eles esperavam que o arrependimento fosse suficiente para pagar suas ações. Mas, segundo o livro de Enoque, a resposta foi diferente do que imaginavam. A mensagem recebida afirma que eles haviam abandonado voluntariamente sua posição no céu. Tinham recebido honra, tinham recebido autoridade. Mesmo assim, escolheram desobedecer. Por isso, o julgamento não seria cancelado. Ao retornar com essa resposta, Enoque encontra novamente os vigilantes. Segundo o texto, eles compreendem que sua decisão havia produzido consequências permanentes. A narrativa usa esse episódio para transmitir uma ideia central. Quanto maior a responsabilidade recebida, maior também é a responsabilidade pelas escolhas feitas. Depois desse encontro, a jornada de Enoque ainda não termina. Os anjos anunciam que ele verá acontecimentos relacionados ao futuro da humanidade. Reinos surgirão, nações desaparecerão. Os justos enfrentarão dificuldades. Mas, segundo a visão apresentada no livro, chegará um tempo em que a justiça prevalecerá. Definitivamente, essas revelações encerram uma das partes mais marcantes da viagem celestial. Entretanto, ainda resta a última etapa. Na parte final da jornada, Enoque recebe visões sobre o julgamento final, o destino dos justos e a renovação da criação. Concluindo uma das narrativas mais misteriosas preservadas pela literatura antiga, há esse Últimas Visões de Enoque e o Julgamento Final.
Depois de contemplar os mistérios do céu e ouvir a sentença destinada aos vigilantes, a jornada de Enoque ainda não havia terminado. Segundo o livro de Enoque, os anjos o conduzem para as últimas revelações, aquelas que tratariam não apenas do presente, mas também do futuro da humanidade. Enoque passa a observar uma sequência de visões simbólicas. Essas imagens representam diferentes períodos da história, mostrando que reinos surgiriam, outros desapareceriam e que nenhum poder humano permaneceria para sempre. A mensagem principal é que, por mais forte que um império pareça, nenhum deles está acima da justiça divina. Em seguida, Enoque contempla um lugar preparado para o julgamento. O texto descreve um cenário de grande solenidade. Ponto. Ali não existe corrupção. Não existe mentira. Nada pode ser escondido. Segundo a narrativa, todas as ações seriam conhecidas e cada pessoa responderia por aquilo que fez. Essa visão não se limita aos seres humanos. Ela também inclui os anjos que abandonaram sua missão, os vigilantes, que um dia desceram à terra acreditando que suas escolhas não teriam consequências, aguardariam o momento em que seriam definitivamente julgados. O livro de Enoque apresenta esse julgamento como um ato de justiça e não apenas de punição. A ideia central é que toda desobediência produz consequências e que nenhuma injustiça permanece para sempre sem resposta. Durante sua viagem, Enoque também recebe mensagens de esperança. Segundo o texto, chegará um tempo em que a violência deixará de dominar a terra. Os justos viverão em paz. A corrupção chegará ao fim e a criação será restaurada. Contraste ao caos provocado pelos... Haverá paz. Onde havia medo, haverá segurança. Onde existia corrupção, haverá justiça. Outra parte importante da visão apresenta a figura de um personagem escolhido por Deus para exercer julgamento. Essa figura é descrita com títulos como o escolhido e o filho do, diferentes. Alguns entendem que elas apontam para uma figura messiânica. Outros acreditam que representam um símbolo da justiça, que colocará fim ao domínio da maldade. Ao concluir sua jornada, que viu tinha um propósito. Ele não foi levado ao céu apenas para contemplar, aprender uma lição e transmiti-la às gerações futuras. Enoque relata as visões que recebeu e registra as mensagens que lhe foram confiadas. Relatos formariam a base do livro que hoje conhecemos como Livro de Enoque. Embora esse livro não faça parte da Bíblia na maioria das tradições cristãs, ele continua despertando grande interesse por abordar temas como anjos, julgamento, o destino da humanidade e a esperança de restauração. Além disso, partes do livro de Enoque foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto. Conhecido e valorizado por algumas, discutem como interpretar suas visões. Alguns entendem que são descrições simbólicas. Outros acreditam que refletem crenças antigas sobre o mundo espiritual. Há também quem veja nelas uma combinação de linguagem poética e ensinamentos religiosos. Enfrentava tempos difíceis. Independentemente da interpretação, a jornada de Enoque permanece como uma das narrativas mais fascinantes da literatura antiga. Ela apresenta perguntas que continuam despertando curiosidade milhares de anos depois de ter sido escrita. Como? O que realmente significavam aquelas visões? Quem eram os vigilantes? E qual era a verdadeira mensagem deixada por Enoque? Talvez nunca exista uma resposta. É justamente esse mistério que mantém-o. E você, se tivesse a oportunidade de fazer a mesma viagem descrita por Enoque, aceitaria conhecer os mistérios do céu, mesmo sabendo que algumas respostas poderiam... Se esse estudo te despertou, deixa teu like, comenta e siga o canal.